Você já imaginou o que pode acontecer quando uma das vozes mais famosas do planeta silencia no mundo físico e desperta no mundo espiritual sem entender onde está? Hoje, a história que você vai ouvir envolve Elvis Presley, não o ídolo dos palcos, mas o espírito de um homem que atravessou o limite da vida, carregando dores, excessos e arrependimentos. Uma carta psicografada atribuída a Elvis Presley traz um relato perturbador, profundo e cheio de alertas sobre o que ele viveu após o desencarne, especialmente no umbral, um lugar que muitos desconhecem, mas que guarda lições importantes para todos nós. Segundo essa comunicação espiritual, Elvis Presley inicia sua mensagem reconhecendo que jamais imaginou que o fim da vida física pudesse ser tão confuso. Ele relata que no momento em que seu corpo parou, não houve a paz imediata que muitos esperam. Ao contrário, houve desorientação, medo e uma sensação intensa de aprisionamento. Ele diz que ainda se sentia preso ao quarto, à cama, às dores do corpo que já não existia mais, mas que permaneciam gravadas em sua consciência. Elvis Presley descreve que sua fama não teve qualquer valor naquele instante. Não havia aplausos, não havia gritos de fãs, não havia luzes, apenas silêncio e uma presença pesada ao redor. Ele conta que, ainda em vida, já percebia sombras e sensações estranhas, principalmente nos momentos em que estava profundamente entorpecido por medicamentos. O que ele não compreendia era que essas presenças não eram fruto da imaginação, mas espíritos em sintonia com o estado mental e emocional em que ele se encontrava. A carta relata que o abuso constante de remédios criou um estado de desligamento da realidade espiritual superior, aproximando sua vibração de regiões densas. Elvis Presley afirma que, quanto mais buscava fugir da dor através de substâncias, mais se afastava da própria consciência. Ele se sentia vazio, pressionado, sem forças para pedir ajuda, mesmo cercado de pessoas que dependiam financeiramente dele. No momento do desencarne, Elvis Presley relata que percebeu uma presença imponente se aproximando. Não era uma figura de luz, nem alguém conhecido. Era uma entidade severa sem expressão de ódio ou carinho, apenas cumprindo uma função. Ele afirma que tentou resistir. Tentou gritar, mas foi separado do corpo de forma brusca. Ao olhar para trás, viu seu próprio corpo imóvel e pela primeira vez entendeu que havia morrido. Em seguida, ele descreve uma descida angustiante, um deslocamento para baixo, como se estivesse sendo puxado por um peso invisível. O ambiente ao redor tornava-se cada vez mais escuro, abafado, com um cheiro forte e desagradável. Elvis Presley diz que sentia medo como nunca havia sentido antes, um medo que não era físico, mas espiritual, uma sensação de estar indo para um lugar do qual talvez não conseguisse sair. Ao chegar ao que ele identifica como um umbral, Elvis Presley descreve um cenário de sofrimento coletivo. Espíritos em estado de dor, muitos desorientados, outros revoltados, alguns completamente dominados por vícios que continuavam mesmo após a morte. Ele afirma ter reconhecido pessoas famosas e anônimas, todas niveladas pela mesma condição espiritual. Ali, ninguém era mais importante que o outro. Ele relata que foi levado para uma região ainda mais densa, onde o sofrimento era intensificado. Um lugar descrito como lodoso, pesado, onde a sensação de queimadura não vinha do fogo, mas da própria consciência culpada. Segundo Elvis Presley, naquele local os espíritos reviviam constantemente as escolhas que fizeram, as oportunidades desperdiçadas e o mal causado a si mesmos. A carta psicografada destaca que Elvis Presley passou a compreender naquele estado o quanto negligenciou a própria saúde espiritual. Ele afirma que sabia que tinha uma missão maior, que seu talento poderia ter sido usado para ajudar mais pessoas, mas que se perdeu em meio à pressão, ao medo de fracassar e à dependência química. O arrependimento era profundo, não por ter perdido a fama, mas por ter perdido a chance de viver com mais consciência. Ele relata que no umbral, o tempo não funciona como conhecemos. Não havia dias nem noites, apenas uma sucessão de estados mentais. Espíritos chegavam constantemente, outros eram retirados para tratamento, enquanto muitos permaneciam presos à própria culpa. Elvis Presley diz que ficou ali por um período que não consegue medir, refletindo sobre sua vida, revivendo momentos de alegria e de dor.
Em determinado momento, ele descreve algo que mudou completamente sua experiência. Um grande resgate espiritual. Diferente do que costumava ver, poucas entidades de luz, dessa vez surgiram muitas. Espíritos vestidos de branco, irradiando serenidade, começaram a retirar almas daquele lugar. A movimentação era intensa, organizada, silenciosa e cheia de propósito. Elvis Presley relata que sentiu esperança pela primeira vez desde que chegou ali. Ele diz que estendeu as mãos, não por merecimento, mas por arrependimento sincero. Uma dessas entidades se aproximou, olhou em seus olhos e estendeu a mão, dizendo que ele seria levado para tratamento espiritual, não como privilégio, mas como oportunidade de aprendizado. Ele descreve o local para onde foi levado como uma colônia espiritual de recuperação. Um ambiente de paz suave, onde médicos espirituais trabalhavam no amparo de espíritos fragilizados. Ali, Elvis Presley afirma que começou a compreender que a justiça divina não é punição, mas educação. Cada experiência vivida tinha o objetivo de ensinar, corrigir e despertar. A carta termina com um alerta direto. Elvis Presley diz que sua mensagem não é para causar medo, mas consciência. Ele pede que as pessoas não silenciem a dor, não escondam o sofrimento atrás de vícios, não tenham vergonha de pedir ajuda. Ele afirma que o maior erro não foi ter falhado, mas ter acreditado que precisava enfrentar tudo sozinho. Segundo ele, muitos chegam ao umbral não por maldade, mas por fuga. Fugir da dor, das responsabilidades, dos próprios sentimentos. E essa fuga, cedo ou tarde, cobra seu preço. Ainda assim, ele reforça que sempre existe resgate, sempre existe aprendizado, desde que haja arrependimento e vontade de mudar. Elvis Presley encerra a carta dizendo que ainda estuda e trabalha no plano espiritual, preparando-se para uma nova oportunidade de reencarnação no futuro. Ele afirma que não sabe quando isso acontecerá, mas aceita o tempo como parte do aprendizado. Sua maior esperança é que sua história sirva de alerta para que outros não precisem passar pelo mesmo caminho. Agora eu quero saber de você. Você acredita que uma carta psicografada de Elvis Presley pode trazer esse tipo de mensagem espiritual? Você acredita que o umbral é um estado real de consciência após a morte? Você acha que nossas escolhas aqui refletem diretamente no mundo espiritual? Deixe sua opinião nos comentários, diga de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal Mundo Espiritual para continuar refletindo sobre essas mensagens que despertam a consciência e fortalecem a fé.